Nesse vídeo, estaremos interessados em resolver duas variações de um problema linear. A primeira variação é a seguinte: dados a, b e n inteiros, a gente vai querer achar todos os x, tais que ax é congruente a b módulo n. Então, todos os x inteiros. A gente vai resolver esse caso e depois eu vou falar qual que é a segunda variação. No vídeo passado, a gente viu que às vezes A tem inverso modular módulo n e às vezes não. Se o MDC de A e n for 1, então a gente sabe que A tem um inverso modular módulo n. Seja A' um inverso modular de A módulo n, tanto faz qual. Se a gente multiplicar os dois lados da equação por A', a gente vai obter o seguinte: A' vezes A vezes x é congruente a A' vezes B módulo n. E lembre que a gente sabe computar esse A', ou pelo menos uma A', usando o algoritmo estendido de Euclides. Mas por definição de inverso modular, A' vezes A é congruente a 1 módulo n. Então a gente conclui que x tem que ser congruente a A' vezes B módulo n. E quem são os inteiros que são congruentes a A' vezes B módulo n? São da forma A' vezes B mais Kn, com K um inteiro arbitrário. A gente pode reusar o inverso modular que a gente calculou da vez passada para dar um exemplo. Se a gente tem que 7x é congruente a 8 módulo 10, então como o inverso de 7 módulo 10 é 3, a gente tem que x é congruente a 24, que é congruente a 4 módulo 10. E, portanto, o conjunto de solução dessa equação original, ele tem o 4, ele tem o 14, ele tem o 24, ele tem o menos 6 e assim vai. Então, são todos os inteiros da forma 10k mais 4 com k inteiro. Bom, e se o MDC de A e n for um g maior que 1? Será que está tudo perdido? Será que ainda tem como resolver? Vamos começar com um exemplo. Imagina que a gente tem 2x congruente a 5 módulo 10. Bom, 2x é um número par. O resto de todo número par, quando dividido por 10, é 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, não pode ser 5. Então, essa equação não tem solução. Qual que é um jeito um pouco mais formal de a gente ver isso? É que se existisse uma solução de 2x mais 5 módulo 10, então 10 dividiria 2x menos 5. Um outro jeito de falar isso é que existe um k, tal que 10k é igual a 2x menos 5. Mas reordenando os termos, a gente tem aqui que 10k menos 2x é igual a menos 5. O que é um absurdo, porque o lado esquerdo da equação é um número par e o lado direito da equação é um número ímpar. Como que a gente pode generalizar esse argumento? Eu vou trocar os números particulares que eu coloquei por letras. Então, aqui a gente vai ficar com ax congruente a b módulo n. Então, n divide ax menos b. Então, nk, existe um k, tal que nk é igual a ax menos b. Reordenando, nk menos ax é igual a menos b. E quando que isso é um absurdo? Bom, isso é um absurdo se o MDC de A e B, que no caso a gente chamou de G, não dividir B. Porque aí o MDC divide o lado esquerdo, mas não o direito. Perceba que não é que eu estou falando que o meu método que eu vou mostrar depois não funciona para resolver essas equações. O que eu acabei de provar é que não existe solução, porque a gente consegue uma contradição com uma propriedade de divisibilidade. Tá, então não tem solução se G não divide B. Se G dividir B, então G divide A, B e N, todos ao mesmo tempo. Se G divide B, então AX congruente a B módulo N vale se e somente se, como está ali em cima, existe um K, tal que NK é igual a AX menos B. Mas agora G divide os três termos, então isso vale se e somente se N sobre G vezes K é igual a sobre G vezes X menos B sobre G. Que desfazendo o procedimento é a mesma coisa que dizer que A sobre G X é congruente a B sobre G módulo
n sobre g. Então, moralmente, a gente pode dividir o a, o b e o n pela mesma coisa e obter uma congruência que é equivalente. Mas qual que é a graça dessa última congruência? A graça é que agora a sobre g e n sobre g tem MDC1. E, portanto, o a sobre g tem um inverso modular, módulo n sobre g. Então, por exemplo, imagina que a gente quer encontrar todos os x inteiros que resolvem a equação 6x congruente a 4 módulo 10. O MDC de 6 e 10 é 2, não é 1. Então, a princípio, a gente não consegue encontrar o inverso modular de 6 módulo 10. Mas a gente consegue dividir os três termos, o a, o b e o n, por 2, para obter a congruência equivalente 3x congruente a 2 módulo 5. Todo x inteiro que resolve a da esquerda, resolve a da direita e vice-versa. Agora, 3 tem inverso modular módulo 5. Você pode fazer a conta, ou você pode testar na força bruta. E 2 é um inverso modular de 3 módulo 5, porque 3 vezes 2 dá 6, que é congruente a 1 módulo 5. Então, se a gente multiplicar os dois lados da equação por 2, a gente vai concluir que 2 vezes 3 vezes x é congruente a 2 vezes 2, que é 4, módulo 5. Mas 2 vezes 3 é 1, então x é congruente a 4 módulo 5. Logo, o conjunto de solução da congruência original e o conjunto de solução da congruência nova, ambos são os números inteiros da forma 5k mais 4. Então, nesse caso que o MDC de A e N é maior que 1, pode não ter solução se o G não dividir o B. E aí a gente provou que não tinha solução, não é só que esse método não funciona. Ou se o G dividir o B, a gente pode dividir os três termos pela mesma coisa e obter uma congruência equivalente que a gente sabe resolver usando o método anterior. O segundo problema que a gente vai estudar é relacionado, mas não o mesmo. A gente quer encontrar todas as classes de equivalência x em Zn, tais que a classe de equivalência do A vezes x dá a classe de equivalência do B. Então, note que agora a incógnita é uma classe de equivalência, ela não é um inteiro. E em Zn, você só tem n classes de equivalência, então agora a resposta vai ser um conjunto finito. Então, como a gente está se acostumando ainda com essa notação de classes de equivalência, eu vou fazer um exemplo na força bruta antes. E depois a gente vê um jeito eficiente de resolver. Imagina que a gente quer resolver classe de equivalência do 6 vezes x é igual a classe de equivalência do 4 em Z10. Bom, Z10 só tem 10 elementos, então a gente pode tentar todos os 10. Então, o que quer que a gente faça no futuro? As classes resultantes têm que ser a classe do 4 e a classe do 9. Então, essa equação ela vai ter duas soluções em Z10. Então, as soluções elas foram a classe de equivalência do 4 e a classe de equivalência do 9. Cada um desses é um conjunto que contém vários elementos, vários inteiros. Então, a classe de equivalência do 4 contém o 4, o 14, o 24, mas também o menos 6, o menos 16. Todos os caras que deixam o mesmo resto que 4 quando divididos por 10. Agora há pouco a gente tinha resolvido a equação 6x congruente a 4 módulo 10. E a gente tinha conseguido como solução todos os inteiros da forma 5k mais 4. E bom, todos os inteiros da forma 5k mais 4 são 4, 9, 14, menos 1, menos 6, menos 11, e assim vai. Então note que as duas classes de equivalência juntas de cima, quando você une elas, você tem todos os inteiros que resolvem a congruência de baixo. Então a ideia para resolver a equação de cima vai ser converter ela na equação de baixo. A gente faz isso do seguinte jeito: se a gente pegar um representante genérico da classe do x e eu chamar de y, então a equação da esquerda é a mesma coisa que dizer que 6 vezes y é congruente a 4 módulo 10. Perceba que nessa notação, y é um inteiro, enquanto x é um conjunto de inteiros. Y é um elemento do conjunto x. E aí, para a gente resolver essa equação daqui da direita, o que a gente fez? A gente dividiu por 2, a gente multiplicou pelo inverso modular, e a gente chegou na solução y congruente a 4, módulo 5. A gente agora precisa voltar para o módulo 10 inicial. Bom, se y é congruente a 4, módulo 5, então y é congruente a 4, módulo 10, ou y é congruente a 9, módulo 10. Isso é, x é a classe de equivalência do 4, ou x é a classe de equivalência do 9.
Se vocês já sabem resolver congruências, essa parte aqui que está marcada em ciano é talvez a parte mais confusa. Como que eu passei de y congruente a 4 módulo 5 para y congruente a 4 módulo 10 ou y congruente a 9 módulo 10? Antes de eu explicar no caso geral, eu vou fazer mais um exemplo. Então a gente vai querer encontrar todas as classes de equivalência que resolvem a equação. Classe de equivalência do 14 vezes x é igual à classe de equivalência do 21 em Z35. Bom, para isso, a gente vai de novo escrever que x é a classe de equivalência de algum y, para poder converter isso aqui numa congruência 14y é congruente a 21 módulo 35. A gente pode cortar o fator de 7 nos três termos e obter que 2 vezes y é congruente a 3 módulo 5. E aí agora a gente pode multiplicar pelo inverso modulado 2 módulo 5, que é 3, para conseguir que y é congruente a 9, que é a mesma coisa que 4 módulo 5. Tá, então a gente obteve que qualquer solução inteira dessa congruência da segunda linha, ela tem que ser da forma 5k mais 4, ou seja, ela tem que deixar resto 4 quando dividido por 5. Quais são os restos possíveis da divisão por 35 que correspondem a deixar resto 4 módulo 5? Bom, se eu deixo o resto 4 na divisão por 35, eu sou da forma 35k mais 4. Isso daqui é 5 vezes 7k mais 4, então eu também deixo o resto 4 na divisão por 5. Se eu tenho o resto 9 na divisão por 35, eu posso fazer assim, eu posso escrever isso como 5 vezes 7k mais 1, mais 4. Então, eu também deixo o resto 4 na divisão por 5, se eu tiver resto 9 na divisão por 35. Então, aqui eu fiz todos os restos possíveis, 4, 9, 14, 19, 24, 29 e 34. Mas a ideia para encontrar eles é simples. A gente começa de qualquer solução. E, bom, a solução era o módulo 5, então se a gente somar 5, a gente vai obter outra solução. Se a gente somar 5 de novo, a gente vai encontrar outra solução. Se a gente somar 5 de novo, a gente vai encontrar outra. Se somar 5 de novo, a gente vai encontrar outra. E de novo outra. E de novo outra. Se eu somasse 5 de novo, eu ia obter uma nova solução, 39, que é congruente a 4 módulo 35. Desse modo, eu sei que eu encontrei todas as soluções em Z35 dessa equação. Note que daqui para cá eu dividi por 7 e, portanto, apareceram 7 soluções. A resposta para essa equação, portanto, é que x pertence ao conjunto classe de equivalência do 4, classe de equivalência do 9, classe de equivalência do 14, classe de equivalência do 19, classe de equivalência do 24, classe de equivalência do 29 e classe de equivalência do 34. Você pode verificar que a união dessas 7 classes de equivalência, desses 7 conjuntos de inteiros, dá o conjunto de inteiros da forma 5k mais 4. Que foi a solução que a gente encontrou para essa congruência aqui.